Olá, tudo bem? Eu sou o professor Anderson Mello, sou professor de matemática e a nossa aula de hoje é sobre variação de grandezas inversamente proporcionais. As grandezas inversamente proporcionais são justamente situações quando as operações inversas são utilizadas nas grandezas. Por exemplo, se dobramos uma das grandezas, temos que dividir a outra por 2. Se triplicarmos uma delas, devemos dividir a outra por 3 e assim sucessivamente. Quero até deixar claro aqui para você a seguinte situação. Quando a gente trabalha com grandezas inversamente proporcionais, a gente vai perceber que na situação problema, sempre vai ter uma grandeza que talvez ela esteja aumentando e de outra forma a outra estará diminuindo. Por isso que nesse fator de proporcionalidade, a gente vai trabalhar sempre com uma situação multiplicando e a outra dividindo. Nas grandezas diretamente, não. Se em uma grandeza eu estou aumentando, ou seja, se eu estou dobrando, na outra também dobra. Aqui o processo ele é inverso, ok? Vamos então verificar essa situação. A velocidade e o tempo são considerados grandezas inversas. Agora, por quê? Pois se aumentarmos a velocidade, o tempo é reduzido. E se diminuirmos a velocidade, o tempo aumenta. A gente tem um exemplo claro aqui nessa situação. Um automóvel desloca-se a 60 km por hora e demora 3 horas para chegar ao seu destino. Então imagine você sai de casa para ir para a escola, correto? E digamos que o seu pai vai dirigindo a 60 km por hora e você já está habituado a chegar no seu destino, à escola ou algum outro lugar, 3 horas depois, certo? Se o seu pai resolver, aumentar essa velocidade, digamos aí, ele foi para 90 km por hora, o que vai acontecer com o tempo? Você vai chegar um pouco depois das 3 horas? Ou será que você vai chegar um pouco antes das 3 horas? Existem pessoas até que quando estão atrasadas dizem para o motorista, acelera aí, acelera que eu preciso chegar. Então o que acontece? Se a gente aumenta a velocidade, aí nesse caso, o tempo diminui, ok? Então fique atento a essa ideia. E aí você vai me perguntar, professor Anderson, como que eu vou saber, aí no caso, qual o tempo que ele gastou com essa velocidade de 90 km por hora? Você estrutura matematicamente através da regra de 3. Da mesma forma, quando a grandeza é diretamente proporcional. O método de resolução é que vai ser diferente. Então aqui eu vou ter 60 está para 3, assim como 90 está para x, certo? Eu tenho 60 está para 3, assim como 90 está para x. Na grandeza diretamente proporcional, ou seja, quando a gente percebe que as duas grandezas aumentam, a gente multiplica os meios pelos extremos aqui. Normalmente, é a regra de 3. Quando a grandeza é inversamente proporcional, vou passar esse macete para você para ficar mais claro, inclusive, a sua compreensão. Toda vez que você perceber que uma grandeza aumentou e a outra diminuiu, basta você multiplicar aqui o de baixo pelo de baixo e o de cima pelo de cima, tá certo? Então você vai fazer 90 vezes x, eu tenho 90x. E você vai fazer 3 vezes 60. Como eu disse, você multiplica o de baixo pelo de baixo e o de cima pelo de cima. Então 90 vezes x, 90x, e 3 vezes 60, 180. Isolando x, esse 90 que está multiplicando vai passar dividindo. Assim, 180 dividido para 90 nos dá como resultado 2. Ou seja, se eu estava dirigindo a 60 km por hora e eu gastei 3 horas, ao aumentar a velocidade para 90 km por hora, esse tempo vai cair. Você pode observar que ele fez aí em 2 horas, tá certo? Então eu espero que você tenha compreendido muito bem esse exemplo. Vamos para uma próxima situação, tá ok? Olha só, nesse caso, disse que o Pedro deseja realizar sua festa de aniversário e, para isso, irá comprar 30 latas de refrigerante com capacidade de 200 ml cada uma. Olha só, no intuito de evitar desperdício, caso ele opte por comprar latas de 600 ml, quantas ele deverá comprar? Observe, para comprar aqui 30 latas de refrigerante com capacidade de 200 ml. E no caso, quantas latas ele deve comprar aqui para essa capacidade de 600? Eu te pergunto, se a quantidade de refrigerante que ele tem, ele for colocar em latas maiores,
né? Ele vai precisar de uma quantidade maior de latas? Será que ele vai precisar de 40 latas, né? 50? Ou será que essa quantidade de latas ela será menor, em virtude da capacidade, né, de cada lata agora? Então, vamos observar a seguinte ideia, vamos estruturar primeiro matematicamente. 30 latas corresponde, então, aqui a 220, certo? Então, 30 corresponde a 220, e x, que eu não sei a quantidade de latas, corresponde a 600. E aí eu quero te convidar para a seguinte análise. Observe aqui que eu tenho 200 ml, e a capacidade da nova lata é de 600. 600 é o triplo de 200. Se eu pegar 200 e multiplicar por 3, eu vou obter 600. Então, o que acontece? Quando a grandeza era diretamente proporcional, se eu multiplicava de um lado, de uma grandeza, na outra grandeza eu também multiplicava, certo? Então, o que acontece aqui na grandeza inversamente proporcional? Se em uma grandeza eu triplico, na outra eu vou dividir por 3, certo? Porque eu percebo aí que nesse caso as grandezas são inversamente proporcionais. Se eu aumento a capacidade aqui, né, de refrigerante, a quantidade de latas que eu vou utilizar vai ser bem menor, tá ok? Se não, você pode muito bem utilizar esse macete que eu te mostrei na aula de hoje, que é multiplicar o de baixo pelo de baixo e o de cima pelo de cima. Ficando como isso? Nós vamos ter 600 vezes x, 600x, e 30 vezes 200, que nos dá 6.000. Assim, x é igual a 6.000 dividido para 600, que nos dá 10. Ou seja, nós precisaremos apenas de 10 latas para utilizar com essa capacidade de 600 ml. Então, ele utilizou 30 latas com capacidade de 200 ml. Para ter 600 ml naquela lata, nós vamos precisar apenas de 10 latas, tá ok? Então, sempre observando esse detalhe. Aqui eu quis mostrar para você que se uma grandeza eu triplico, né, a outra eu faço a terça parte, ou seja, eu divido por 3. Tá ok? Então vamos para um próximo exemplo e deixar mais claro ainda esse conteúdo para você. Neste próximo exemplo, eu quero te mostrar a seguinte situação. Disse que um tecelão levou 12 horas para produzir um tapete. Olha só, um tecelão levou 12 horas para produzir um tapete. A razão de 6 metros por hora. Se ele trabalhasse a razão de 9, olha só, metros por hora, quanto tempo levaria para tecer o mesmo tapete? Então você pode estabelecer aquela estrutura matemática, né? Ou você pode até mesmo chamar o T, uma grandeza, né? O tempo aqui que ele está utilizando, né? Que é de 6, o tempo em horas, no caso 12, e depois a velocidade, né, de produção, tá certo? Então você pode trabalhar com toda essa ideia. Temos a grandeza T, que é de tempo, e a grandeza velocidade de produção, V. Quando a velocidade aumenta, o tempo diminui. A gente já viu isso no exemplo anterior, né? Então as grandezas vão ser inversamente proporcionais. E como que ficaria a resolução disso aí? 12 está para 6, certo? Assim como x está para 9. Então, se uma velocidade aqui de 6 metros por hora, né, a gente teve aí, ele levou 12 horas para poder produzir esse tapete. Se nós aumentarmos aqui, né, a 9 metros por hora, né, a quantidade aqui de horas para se fazer esse tapete iria aumentar, iria diminuir, o que acontece? Então a gente percebe que aqui aumentou, né, a velocidade e aqui o tempo vai diminuir, a grandeza é inversamente proporcional, tá certo? Então, se a grandeza é inversamente proporcional, você não pode fazer os meios pelos extremos. Você multiplica o de baixo pelo de baixo, 9 vezes x, 9x, e depois 12 vezes 6, que nos dá 72. Assim, sendo 9x igual a 72, devemos isolar o valor de x. X é igual a 72 sobre 9, ok? Que isso nos dá 8. Ou seja, em 8 horas, né, ele produzia um tapete com essa dimensão aqui de 9 metros por hora, tá certo? Então, a razão de 9 metros por hora, o tecelão levaria, certo, 6 horas para tecer esse tapete. Então, essa é a ideia que nós queremos trazer para você hoje na nossa aula sobre grandezas
inversamente proporcionais. Espero que tenha ficado tudo claro para você. Se você chegou agora e não conseguiu pegar o início da aula, vá na plataforma Eduque. Na plataforma Eduque você tem a oportunidade de rever todas as aulas, e não só de matemática, assim como de todas as disciplinas, tá ok? Um grande abraço, sucesso a todos e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!